Olá, mais uma vez aqui, dando sequência ao nosso vídeo sobre o tema Lei Geral de Proteção de Dados e sobre os aspectos principiológicos da aplicação da lei, né? A lei ela traz princípios próprios. Falamos no vídeo anterior sobre o princípio da finalidade e daremos sequência aqui falando sobre os demais princípios importantes. Temos aí, nessa sequência lógica, o princípio da adequação, né? Então, voltando ao que falamos no vídeo anterior, durante um processo de tratamento de dados, em que nós temos ali o ciclo de vida dos dados, temos aspectos de coleta dos dados, seja ele um dado físico, um dado digital, um dado de uma imagem de uma câmera, um dado de uma referência geográfica, um número de IP, dados identificáveis, dados que podem levar à identificação de um titular, né, pessoa física. Nesse momento, há aí a necessidade de atenção à aplicação dos princípios. Então, temos aí o princípio da adequação, né? O que quer dizer esse princípio dentro desse espectro da Lei Geral de Proteção de Dados? Ele diz que é necessário haver uma compatibilidade durante o processo do tratamento daquele dado, né? Eu tenho que fazer um ajuste, um encaixe, um diálogo, ele tem que ser compatível. Eu preciso respeitar uma determinação em que as finalidades informadas pelo titular estão de acordo com aquele contexto de tratamento. Então, o princípio da adequação, observem, ele não está desconectado com o princípio da finalidade. Eles trabalham em conjunto. E esse tipo de aplicação ocorre com demais princípios, né? Notadamente, temos também o princípio da necessidade, né? O que quer dizer o princípio da necessidade? Qual que é o mínimo necessário de informações e de dados que eu vou coletar daquele cidadão de forma proporcional e com a ideia de manter aquela finalidade sempre pautada em quê? No mínimo número de coleta de dados. Então, se eu estou fazendo um tratamento de dados, eu vou arquivar, vou coletar dados dentro da minha empresa, eu não preciso de dados excessivos. O que eu vou fazer com esses dados? Eu vou analisar para campanhas de marketing, etc. Posso analisar, não tem problema, desde que haja consentimento, desde que respeite as regras da lei e que respeite a esse princípio também, né? O princípio da necessidade, que diz o quê? Que é necessário coletar o mínimo de dados possíveis para que esse processo ocorra de forma tranquila, né? Temos aí um princípio importantíssimo, já falamos em outros vídeos, mas hoje a ideia é falar de todos os princípios, né? Então nós temos aí o princípio do livre acesso. O que quer dizer o princípio do livre acesso, né? Ele é um comando específico em relação ao titular de dados. Ele traz uma garantia a esse titular. Ele possui um conceito expansionista. Ele diz que o titular ele tem o direito de fazer uma consulta gratuita junto ao controlador que armazenou o seu dado, que coletou o seu dado. Ele diz que esse livre acesso ele poderá ser exercido através de uma fiscalização que ocorrerá até mesmo do próprio titular do dado, né? E o agente de tratamento de dado, o controlador, o operador, ele não poderá omitir ao titular o que está ocorrendo com esse dado pessoal. Ele está em conjunto com o artigo 9º ali, que fala um pouquinho sobre o agente controlador. E temos também referências desse princípio no artigo 18, onde ali, 18 da Lei Geral de Proteção de Dados, né, nós temos os direitos dos titulares, que é de obter o controlador a pedido do titular, a confirmação da existência do tratamento do dado, né, o acesso, a correção, a alteração, é um direito do titular. E esse direito ele é pautado em uma base legal, uma base principiológica, uma base conhecida como o princípio do livre acesso. Temos aí até um entendimento do STJ desde 2014, né, que se posicionou com uma roupagem jurídica, associando esse princípio à defesa do consumidor, né, em recurso repetitivo, no sistema de crédito de score pessoal,
saúde financeira e sistema privado, né? Onde havia ali a utilização de modelos estatísticos, e esses modelos estatísticos, né, algoritmos de computador, inteligência artificial, que eles emitiam notas de risco de crédito, avaliando se existia ou não, em maior ou menor quantidade, um risco, e em cima disso a concessão do crédito, né? Então, esse tipo de tratamento de dado, principalmente quando ocorre essa situação que o STJ se posicionou desde lá atrás, né, ele tem que respeitar também uma norma setorial, que é uma norma prevista no direito do consumidor, né, no Código de Defesa do Consumidor. Então, vocês percebam aí que o princípio da livre acesso, que está previsto na Lei Geral de Proteção de Dados, ele tem pauta já há bastante tempo no direito consumerista, né, que é uma norma setorial. Então, existe uma conexão. Importante princípio, né? Dando sequência, nós vamos aqui falar sobre o princípio da transparência. Esse princípio ele diz que aquele que faz o tratamento, o agente de tratamento dos dados pessoais, ele tem que proporcionar informações claras, transparentes, precisas, com exceção, é claro, do segredo comercial, né? O que é o segredo comercial? A propriedade industrial, né? Aquela informação estratégica do desenvolvimento das ferramentas, das soluções, das aplicações daquela empresa. Ele não pode abrir isso. Isso não. Agora, os seus dados pessoais, a forma com a qual eles são tratados, isso é um dever. Isso é uma obrigação. Ele deve se pautar nisso sim. E nós temos aí, aliado ao uso do princípio da transparência, alguns debates que já vêm sendo tratados aí nos meios acadêmicos sobre um tema chamado opacidade dos algoritmos, né? Temos aí uma tese de doutorado famosa da professora Juliana Abruzio, né, que trata desse tema. E nós, nesse tema, percebemos que existe conexão com o princípio da transparência, porque ocorre a ausência da transparência no tratamento dos dados dos titulares, onde ocorre a aplicação de inteligência artificial, né? Então, nós estamos falando de um tema muito importante que envolve a proteção de dados na cultura dos algoritmos de computador, né? E precisamos aí buscar, junto ao nosso legislador, junto aos nossos representantes, né, cada vez mais atenção e formas de poder regular a arquitetura de design, né, desses sistemas de algoritmos, né, de computador, onde você tem ali o princípio da inteligência artificial. Porque existe hoje, na nossa sociedade digital, o uso em massa de decisões automatizadas, de inteligência artificial, de parâmetros que são criados por esses algoritmos de computador e que muitas vezes eles até são tão transparentes, assim, no sentido, não transparente no sentido de transparecer o que está sendo feito, mas transparente de você que está fora não enxergar que está ocorrendo um processo de tratamento de dados. Eles são opacos. E nesse processo de tratamento de dados não está havendo transparência. É até algo contraditório, né? Então, nós temos aqui uma coisa, o princípio da transparência, e dentro do princípio da transparência, que foi falado que é necessário que haja todo tipo de transparência, de informações claras para o titular, nós temos alguns fenômenos que vêm ocorrendo nos sistemas das empresas, fenômenos esses conhecidos como a opacidade dos algoritmos, né? Que são situações em que não há transparência. O sistema ele pode estar te discriminando de forma opaca, de forma que você nem perceba que está acontecendo. Então isso está ferindo um princípio da lei? Sem dúvida. E esse princípio será penalizado, o descumprimento será penalizado pela autoridade nacional supervisora ou pelo judiciário no momento adequado? Claro, sem dúvida, será assim. O titular terá esse direito. E para finalizar aqui esse estágio aqui desse vídeo, eu agradeço a todos e daremos sequência em breve no próximo vídeo. Um grande abraço!